Mais uma vez, obrigado a todos que estão connosco. Em ligação desde Portugal continental, temos o comandante Jorge Betancourt, que já esteve várias vezes e já esteve em pessoa num dos congressos da Luso American Education Foundation, quando se celebrou Abril. Este é um bocadinho diferente, que já que estamos a tratar de vários assuntos, mas todos à luz do 25 de Abril, que mudou Portugal, que mudou o arquipélago dos Açores, que ele conhece muitíssimo bem, o arquipélago da Madeira, que ele também conhece muitíssimo bem, até por razões de família, e obviamente que conhece muito bem a nossa diáspora, particularmente a Califórnia, onde viveu e onde estudou durante alguns anos. Bem-vindo. Muito obrigado. Está-me a ouvir, Dinis? Estou a ouvir perfeitamente e a ver. Então pronto. Pronto, uma saudação especial para si, claro, e estendida também a todos os que nos estão a ouvir, a ver a direto ou em diferido, e portanto, enfim, vamos então falar do Semear Abril, não é? Exato, vamos falar, portanto, do Semear Abril, porque nós já tivemos várias conversas e já agora o nosso convite está feito para Abril, em presença na Califórnia. Portanto, esperemos vê-lo cá. Mas vamos falar de Semear Abril e desse projeto muito interessante que levou junto das escolas, portanto, e que é um projeto constante, quer dizer, portanto, é um projeto que não tenho levado a várias escolas de vários níveis do ensino, não é? E que tem tido muito sucesso. Eu não sei se quer partilhar a sua. Eu não estou a ver a mim próprio, não sei se é um problema meu, se é... Eu estou a vê-lo. E agora, está a ver? Está melhor? Não, eu estou... Quer dizer, ele diz aqui, orador, minha visualização. Em princípio estou a ver, deveria estar a ver a galeria, não é? Exato, devia estar a ver a galeria que eu tenho em galeria para podermos ver, exatamente. Mas olha, eu não estou... Mas está-me a ver bem, não é? Se me está a ver bem, está... Estamos a vê-lo bem. Muito bem. Pronto, eu não vejo a mim próprio, deve haver aqui um problema qualquer meu, A não ser que não, não, mas o seu vídeo está a funcionar porque nós estamos a ver, não é? Se nós pois, se o Dinis me está a ver, estamos sim. está a ver, pois há aqui um problema qualquer, mas enfim, vista do participante, orador, vamos lá ver se. Eu bem carrego aqui em várias opções, mas não, nenhuma delas dá uma mostra. Estou a vê-lo assim, Mas deveria estar-nos a ver lado a lado, porque estamos aqui lado a lado. normalmente é isso que acontece, não é? Tenho as duas opções de visualização em galeria, quer a minha, quer a do participante. Exato. Postar a sua própria... pronto, já. Isto até estou bastante claro, não é? Mas há aqui qualquer coisa. Está ótimo. Pronto, mas não é... Pronto, não, não é, pronto, assim estão-me a ver, mas não é importante eu ver-me a mim próprio, é preciso é que o Dinis me veja, não é? Não, mas é importante até porque por vezes a gente não sabe o que é que está com uma... Sim, claro, para nós termos uma ideia do que é que... Então fala-nos um pouco sobre Semear Abril. Pronto, então vamos lá ver. Aqui o projeto Semear Abril foi um projeto muito interessante que nós iniciámos já há uns... Enfim, tem uma origem num outro projeto, num projeto que se chamava Abril Hoje, que nós fizemos em duas escolas do ensino secundário. Portanto, estamos a falar do 10º, 11º, 12º ano, onde o projeto basicamente era os alunos escolhiam um tema, dois temas que os preocupassem, e depois, durante o ano, íamos mensalmente, fazíamos uma sessão onde íamos recordando todo o processo que levou até ao 25 de Abril, mas ao mesmo tempo íamos debatendo aqueles problemas. Os próprios alunos, as reuniões eram coordenadas por eles, eram dirigidas por eles, iam discutindo, debatendo, até no final encontrarem uma solução, ou pelo menos
uma ação qualquer para resolver aqueles seus dois problemas. Fizemos isso com o bullying, eles escolheram o bullying. O bullying foi sempre um tema em todas as escolas. Fizemos o desemprego, fizemos a questão genericamente da violência mais alargada, não só o bullying, mas até a violência no namoro, porque foi numa das escolas apareceu a questão da violência no namoro, mas eram temas que eram escolhidos por eles, eram estudados por eles, debatidos por eles. O que é que nós fazíamos? Nós trazíamos pessoas que conheciam a nossa rede de contactos de pessoas que conheciam os temas, trazíamos à escola, nós, a Associação 25 de Abril, não é? E ajudávamos os alunos a debater. O ano passado resolvemos... pronto, isto é uma, digamos, para alunos mais... É o projeto Abril hoje. O ano passado resolvemos abordar umas escolas, que eram as escolas antigas, escolas primárias, as escolas do primeiro ciclo, elementary school, portanto, que era um desafio muito engraçado. Como é que vamos falar de Abril? Como é que vamos fazer o Abril hoje com crianças com 8, 9 anos? E lançámos esse desafio às escolas, a várias escolas, e houve 2 escolas aqui da zona do Concelho de Cascais, portanto a escola José Jorge Letria em Cascais e a escola Fausto Figueiredo no Estoril, que aceitaram o desafio, acharam a ideia engraçada e aceitaram o desafio. A escola José Jorge Letria participou com uma turma do 4º ano, a escola Fausto Cardoso Figueiredo participou com 2 turmas, uma do 4º ano e outra do 3º ano, que era realmente ainda mais desafiante. Portanto, fizemos durante um ano, e é isso que eu depois vou tentar resumir, porque, enfim, isto cada uma das sessões daria para uma palestra, não é? Mas não interessa. O que interessa é dar a ideia, e tentámos falar com crianças de 8, 9 anos dos valores de Abril. Já vamos aqui falar o que é que para nós são os valores de Abril. Como sabe, isto é uma discussão, mas para nós, valores de Abril têm um significado muito concreto. E já agora, em relação a uma das escolas, a escola José Jorge Letria, em Cascais, embora seja no centro de Cascais, é uma escola muito interessante, porque tem uma percentagem significativa de imigrantes brasileiros, ucranianos, enfim, tem várias, eu nem sei quantas nacionalidades é que eles lá têm. Bom, eu sei que numa das turmas do 1º ano, o ano passado, uma turma do 1º ano, parece que só tinha um nacional português. Os outros eram todos imigrantes. Portanto, as turmas com que nós trabalhámos, uma turma de 4º ano, tinha uma percentagem, eu diria quase 50% eram filhos de imigrantes. Portanto, estávamos a falar para crianças de 9 anos, muitos deles vindos de uma cultura, vindos de um país que não tinham nada a ver connosco, não é? Muito diferente de nós. Portanto, era realmente muito interessante esse aspecto, e uma ideia era este projeto Semear Abril era um projeto para o ano letivo, era e continua a ser, porque este ano vamos já arrancar agora já em 4 escolas, não é? Portanto, enfim, as coisas estão a tomar uma dinâmica interessante, mas a ideia é, durante um ano, fazermos um Abril hoje para os pequeninos. O Abril hoje... E, portanto, é evidente que não vamos pôr os miúdos a escolherem 2 temas, não vamos pô-los a debater, portanto, o que nós temos é que arranjar temas que possam interessar e conseguir transmitir, falar desses temas àquelas crianças de uma forma que eles compreendam e que tenham, enfim, que fique qualquer coisa daquela conversa. E, portanto, basicamente, partimos logo, portanto, dos tais valores de Abril. Para nós, ou os valores do 25 de Abril, ou os valores que nos levaram a fazer o 25 de Abril de 1974, e isso é que para nós são os valores de Abril. E quais eram? Bom, desde logo a liberdade. O dizer não
à repressão, dizer não à ditadura, dizer não a tudo o que fosse, a toda e qualquer espécie de julgo sobre as pessoas. Isto, digamos, era um dos valores de Abril. Aliás, os valores de Abril estão expressos num documento que às vezes as pessoas esquecem, que é o programa do movimento das Forças Armadas. Eles estão lá todos, está lá tudo escrito, e enfim, até o próprio regime que foi derrubado no 25 de Abril deve ter esquecido que aquele documento era importante, porque eles não se aperceberam, eles se tivessem lido o documento, tinham percebido que estavam no fim, mas eles não perceberam, julgavam se calhar que a revolta dos capitães tinha a ver com o livro do Spínola, do Portugal e Futuro, ou coisa assim do género, e não se aperceberam que realmente o programa do movimento das Forças Armadas era um programa político e que só tinha um resultado, que era o derrubo do regime, portanto não havia ali outra hipótese. O outro valor é a paz, porque está lá bem escrito que era o fim da guerra e do colonialismo, quer dizer, está lá com todas as letras, enfim, o Spínola no dia 25 de Abril à noite ainda, enfim, atenuou essa componente, mas está lá, ficou lá mesmo assim, e aliás o que ele fez acabou por depois criar problemas, enfim, mais tarde para resolver a questão colonial. Finalmente, o outro valor que para nós é importante é a justiça. Portanto, a justiça social é procurarmos uma sociedade justa, procurarmos uma sociedade onde o que é igual é tratado de forma igual. E, portanto, é o princípio da justiça que está expressa no programa do MFA. Portanto, estes três princípios no fundo, constituem a sua aplicação, a sua execução, a sua realização corresponde ao legado do 25 de Abril. O legado do 25 de Abril não é mais do que procurar que os portugueses, que os cidadãos portugueses exerçam uma cidadania livre e democrática. Portanto, basicamente, que os portugueses tivessem condições de exercer a sua cidadania de uma forma livre e democrática. Enfim, com todos os defeitos que nós temos, que nós conhecemos, o que é um facto é que Portugal, enfim, é uma democracia, é um regime democrático, é um Estado de Direito democrático e, portanto, esse legado continua, 50 anos depois, continua, e esses valores continuam a ser importantes. E, portanto, é sobre estes temas que nós resolvemos falar com os miúdos. E o que é que a gente então fez? Começámos logo em outubro, começámos com cada uma das sessões, eram sessões mensais, cada uma das sessões com cada uma das turmas, portanto fazíamos 3 sessões por mês, com os tais 2 quarto anos e o 3º ano, e em outubro falámos do Estado Novo, das condições que Portugal tinha nessa altura, as razões para muitos portugueses serem obrigados para a imigração, a repressão, as restrições à liberdade individual e, obviamente, a guerra em África. Portanto, demos um quadro uma coisa muito simples, muito rápida, porque para não nos cansar, mas pelo menos eles ficavam com a ideia, e depois contamos uma história. E aí foram sempre arranjando histórias. Essa primeira história que nós usámos foi do carapau de corrida. O carapau de corrida era um peixe que achava que era mais perto que os outros e fazia uma série de maldades, até que um dia foi apanhado por um outro peixe muito mais poderoso e foi pedir ajuda aos seus amigos. E os amigos lembraram, olha que tu andaste a ser individualista, andaste a não ter em conta as regras de vida do grupo, etc. Portanto, enfim, contamos essa história, é uma história que está escrita e distribuímos, é lida pelos miúdos, os miúdos também a leram. Aliás, normalmente nós fazíamos era mandar as histórias antes para a professora poder trabalhar a história com os miúdos, e portanto os miúdos já estavam preparados, já conheciam a história. E no final o que nós fazíamos em relação a este carapau de corrida foi um julgamento democrático
eles votaram o que é que se fazia ao carapau de corrida, se fritava, se prendia ou se deixava em liberdade, enfim, e eles votavam. Portanto, o que é que era basicamente a ideia que nós tentámos transmitir é que eles tinham a necessidade de conhecer as regras, de as cumprir, de viver em sociedade, de respeitar os outros, e depois, enfim, é evidente que quando há um desvio, depois a questão tem que ser debatida e discutida e temos que tomar uma decisão em relação a fazer daí para a frente. Depois, em novembro fizemos, eu estou aqui a olhar para tenho aqui uma cábula, portanto, em novembro continuámos a falar sobre o processo interno dentro do MFA e contámos uma história, enfim, de uma casa onde se fez uma reunião, que é uma casa, foi a tal reunião de São Pedro de Estoril, foi uma reunião muito importante porque foi a primeira vez que se falou em derrubar o regime, foram com poucos oficiais, 45 oficiais do Exército, todos, enfim, capitães, mas estava lá um tenente-coronel que lançou fogo àquilo porque ele estava para partir para a África nessa altura, e lançou fogo ali à Assembleia, e foi a primeira vez que se fez uma votação, o que é que se vai fazer? E por muito pouco decidiu-se que havia negociação com o governo, portanto, por muito pouco não se decidiu logo nessa reunião avançar-se para o derrubo do regime. Portanto, estávamos ainda em novembro, portanto, estávamos numa fase ainda muito primária da conspiração, mas, portanto, foi isso. Portanto, em relação a contámos essa história e depois, isto é, digamos, a parte da conspiração e da preparação do 25 de Abril, e depois lá fomos às nossas histórias. E aí o que é que usámos? Nós de marinheiro, não é? Fizemos uma aula de nós de marinheiro, e levámos os cabinhos e os miúdos os cabos estiveram a aprender a fazer nós, e ensinámos coisas muito simples, como, por exemplo, o nó direito, que é uma boa representação do tratamento igual a coisas que são iguais. 2 cabos da mesma bitola, o melhor nó para ele é fazer um nó direito. E, portanto, isto foi a forma que nós encontramos para explicar a eles o que é o conceito de tratamento igual para o que é igual. E, portanto, eles, enfim, perceberam isso e fomos para aí fora. Em janeiro, continuámos com a explicação do processo de formação do MFA. Aqui já começámos a esboçar as linhas do programa, a explicar a eles um bocadinho do que era o programa do MFA, porque nessa altura já tínhamos algumas ideias sobre isso, e depois, um dos objetivos do programa era realmente termos uma sociedade justa em Portugal. Mas o que é isso, uma sociedade justa? E então usámos uma história, que é a história do reino de Sikal. O reino de Sikal era um reino lá de umas montanhas, afastado de tudo, e que tinha um ditador, não era um rei, era um ditador, que garantia a todos aos habitantes de Sikal a comida, a alimentação, o tratamento, que não era o que acontecia em Portugal, mas era um reino que me parecia muito bom, quer dizer, um ditador conseguia garantir tudo, mas ai de quem fosse contra o rei. E além disso, cada um, os miúdos nesse reino eram escolhidos, uns iam ser pedreiros, os outros iam ser carpinteiros, etc. Quem decidia era o ditador. E depois punhamos à discussão dos miúdos se eles gostavam de... portanto, um reino destes que estava todas as necessidades são satisfeitas, vocês gostavam de viver isto? Acham que era justo viver-se numa sociedade destas, que as pessoas estavam a ser todas, cada um estavam a ser tratados de uma maneira justa numa sociedade destas? Pronto, os miúdos discutem isto e tal, e portanto foi digamos, o primeiro, uma abordagem do conceito da justiça, não é? Isto, em fevereiro, continuámos com a questão do programa.
enfim, falámos do tal primeiro documento do Melo Antunes, o Movimento das Forças Armadas em Nação, que é no fundo a origem do programa do MFA. E depois começámos a falar também de gestão de conflitos, liderança, disciplina, responsabilidades responsabilidades e limites das liberdades individuais, e para isso usámos uma história que eram estúpidas são as galinhas. E então o que é estúpidas são as galinhas? Era uma história em que é uma nau da Índia, de Goa, que ao partir... com o esquema de embarque, lá o pessoal deixou entrar uma série de bagagem dos marinheiros, e o que aconteceu foi que, por fim, com saguates, com corrupção, com essas coisas todas, aquilo foi entrando para material, e quando o navio saiu, quando a nau saiu, logo na primeira, assim que apanhou a primeira onda, as cestas todos caíram, e o que é que sai das cestas? Galinhas, eram galinhas aos montes pela nau. E porquê? Porque eles levavam as galinhas porque pensavam, os vivos, os espertos, pensavam que levando galinhas iam fazer a viagem e tinham depois alimentação. Bom, o que aconteceu com aquela confusão todas atrás de galinha, iam todos para o mesmo sítio e tal, e acabaram por, a nau adornou e acabou por se afundar. Portanto, esta é a história que os miúdos, foi contado aos miúdos, e os miúdos acharam um piadão àquilo. Realmente, enfim, depois aproveitávamos sempre aquela coisa para tirar, para falar dos conceitos e conversar com eles sobre os assuntos. Portanto, em abril, aí foi a sessão de abril, foi dedicada às operações do dia 25 de abril, portanto, demos uma ideia das operações naquele dia, e fizemos e contámos uma história que é A Casa e o Forte. A Casa e o Forte, eu não sei se eu mandei, não sei se o Dinis teve. Sim, tenho, e também acho que tem em inglês, fez uma tradução. Inglês, exatamente, fiz um vídeo em inglês depois, porque fomos a uma escola inglesa, falar do 25 de Abril, e eu aproveitei para contar isso. Bom, aquilo é uma história sobre factos reais. Portanto, é a história de uma casa que é em frente ao Forte de Peniche, que era uma das principais prisões políticas portuguesas, e a casa é a minha casa, que é em frente ao Forte, não é? E, portanto, é um diálogo entre a casa, ou pelo menos é uma narração do diálogo entre a casa e o Forte. E nessa história aparece... fala-se da libertação dos presos políticos, e a libertação dos presos políticos, falamos de dois dos protagonistas dessa libertação, que é o Carlos Libertador e o Carlos Libertado. Porquê? Porque o Carlos Libertado era o professor Carlos Saraiva da Costa, que também, está neste programa, neste projeto, no Semear Abril, esteve lá a contar a história aos miúdos, e, portanto, o Carlos foi libertado, estava preso em Peniche, e foi libertado pelo Carlos Machado dos Santos, que era um dos homens do MFA, infelizmente já faleceu, mas era um dos homens do MFA, que foi quem comandou quem dirigiu a negociação para a libertação dos presos. Como sabe, havia ali uma questão a resolver, porque o Spínola não queria libertar uma boa parte dos presos políticos, assim como não queria extinguir a PIDE, etc., por aí fora, e aquilo foi um dos momentos de tensão, mas que foi resolvido a favor dos presos políticos, que foram todos libertados. Pronto, e portanto usámos essa história, e espero que continuaremos a usar, sobre a libertação dos presos políticos da cadeia de Peniche em 27 de abril de 1974. Em maio, então aí tínhamos que arranjar qualquer coisa, porque no meio desta conversa toda havia uma coisa que nos faltava, que era a questão da diáspora.
Era uma questão que, na altura, nós queríamos meter também conversar sobre isso, e então encontramos uma solução que nos pareceu que foi interessante, que foi a luta de mulheres portuguesas em Toronto, mulheres empregadas da limpeza de um grande banco, de edifícios de bancos em Toronto, em que se organizaram, eram pessoas, uma delas, Idalina Azevedo, era do Pico, era açoriana, a outra, a Leopoldina Pimentel, que eram, digamos, as líderes de todo, eram pessoas sem formação nenhuma, mal falavam inglês, tinham muita dificuldade no inglês, ainda ela hoje, 59 anos depois, a Adelina Azevedo, ainda há uns tempos eu ouvi ela um documentário sobre ela, e ela ainda diz que fala mal inglês, e portanto ainda vive naquele... Mas elas conseguiram lutar pelos seus direitos de trabalho, porque o que é que acontecia? Elas eram sujeitas a uma quantidade enorme de abusos, desde logo o pagamento, depois a forma como as horas de trabalho, etc. E havia uma coisa que era muito simples, é que eram os sacos do lixo, elas eram obrigadas a reutilizar os sacos do lixo pelo patrão, quer dizer, o patrão, elas tinham que despejar o lixo e depois tinham que guardar, e no dia a seguir usavam o mesmo saco. E elas voltaram-se contra isso. Foi o primeiro, digamos, isto antes ainda do 25 de Abril. No início de 1974, portanto, o movimento começou até um pouco antes, mas, portanto, em princípio, elas voltaram-se, portanto, não tinha nada a ver ainda com o 25 de Abril, mas foram... A Idalina, e nesse caso foi a Idalina Azevedo que liderou a discussão com o patrão, com o boss, como ela diz, era o boss e ela pôs as suas condições e conseguiram, ganharam essa luta. Depois a luta teve várias coisas, e em 84 houve mesmo uma greve com bastante significado. Pela primeira vez, a comunidade imigrante portuguesa apareceu nos principais meios de comunicação social, por causa dos piquetes de greve que elas fizeram na Baixa de Toronto. E finalmente ganharam aquilo, depois foram festejar a vitória, como é natural, para a casa do Benfica, não é? De Toronto, porque era assim que é. Mas isto tem a ver com uma posição importante. E, portanto, nós contámos esta história, claro, contámos isto com aspectos pitorescos, e depois, ainda por cima, aqui há 2 anos, não é? Salvo erro, há 2 anos, Toronto, numa empena do bairro de onde moram muitos portugueses, esse artista que faz aquelas... Ele pica as paredes e depois ficam imagens, não é? E houve eles fizeram uma homenagem àquele movimento das Cleaners Actions, aquele movimento chamou-se Cleaners Action, e eles foi inaugurado lá pela comunidade de Toronto, essa homenagem numa empena. E, portanto, mostramos isso aos miúdos. Os miúdos conhecem o Vils, o artista é o Vils, os miúdos conhecem muito o Vils aqui, é muita coisa feita no continente, aqui em Portugal, e eu não sei se nas ilhas também já há coisas do Vils, mas pelo menos aqui em Lisboa, aqui nesta zona, há várias intervenções dele, e, portanto, os miúdos identificaram-se com aquilo. E pronto, portanto, isto foi, digamos, resumi, não é, as várias sessões. Paralelamente a estas nossas intervenções, a estas nossas sessões que chamamos, vá lá, do Abril hoje, a versão Abril hoje para a escola primária, não é? Veja lá as horas, porque eu não estou... Tem muito tempo ainda. Temos tempo, está bem. Portanto, para além destas sessões, as escolas foram tomando iniciativas, fizeram um jornal escolar, uma das escolas fez um debate sobre bullying, também aí, porque entretanto apareceu, principalmente na tal escola onde tem
onde tem muitos imigrantes, há claramente, aliás, ainda a semana passada nessa escola, um dos pais chamou a polícia para fazer queixa de que estavam a fazer bullying sobre o filho, um estrangeiro. Enfim, são situações que têm que ser geridas, os miúdos, tem que haver um debate muito, muito grande. Fez-se esse debate, os miúdos fizeram desenhos, fizeram essas coisas todas. Numa das escolas também fizeram um canteiro de cravos e, portanto, cuidaram dos cravos até para terem cravos no 25 de Abril. Aliás, eu tenho muito gosto, enfim, não vou mostrar aqui porque se vê os miúdos, mas eles depois no fim fizeram uma festa com os cravos e tiraram fotografias connosco. E pronto, e depois houve também umas exposições de trabalhos sobre o 25 de Abril, etc. Paralelamente, portanto, àquele tronco central das histórias e das sessões, íamos as próprias professoras e educadoras foram tomando as suas iniciativas, e portanto a coisa correu muito bem. Eles querem repetir este ano, as mesmas escolas querem voltar a fazer, é fácil porque aliás, nas escolas de Jorge Trim, em princípio, vamos fazer já com 2 turmas do quarto ano, portanto, não estamos agora na dúvida se juntamos as 2 turmas ou se continuamos a fazer as sessões com turmas separadas. Em relação à tal turma do 3º ano, que fizemos o ano passado, que também quer continuar. Essa aí é que é mais complicada, porque agora vamos ter que arranjar novos temas, novas histórias, porque realmente os miúdos estão. Mas agora, assim como em termos só de balanço, é engraçado que a turma que mais nos preocupava, que era o 3º ano, foi a turma que melhor reagiu a todos os temas e à forma como participava, etc. E como, enfim, os miúdos daquela idade têm uma grande vantagem, são muito genuínos, não é, em tudo o que dizem. Portanto, se não gostam e dizem, mas se gostam, são realmente são efusivos na manifestação do seu agrado. E, portanto, felizmente aconteceu em quase todas as sessões, de uma forma geral, realmente eles no fim vinham-nos abraçar e vinham-nos, enfim, depois ofereciam-nos mensagens, davam-nos mensagens em papéis, etc., faziam desenhos, enfim, há uma riqueza enorme na relação. Pronto, e portanto o projeto foi este. Eu julgo que realmente teremos atingido os objetivos a que nos propusemos quando começámos com esta aventura. Enfim, não sei se me quer fazer, se tem alguma questão. Tenho sempre várias questões para si. Então, Mas primeiro e até sobretudo porque dizer que é um dos nossos planos no PBB, na universidade, com a sua autorização, e aliás já tínhamos falado disso, de passar a história, portanto, a Caso e o Forte em inglês para, portanto, em inglês e em português, para as nossas escolas primárias e secundárias aqui na Califórnia que têm cursos de língua e cultura portuguesas, porque achamos que há que celebrar Abril. Eu tenho sempre uma grande pena de não celebrarmos condignamente este marco importante na história portuguesa, na história dos portugueses, e particularmente porque estamos numa espécie de baluarte, entre aspas, não é, da democracia, mas para bem ou para mal, os Estados Unidos ainda são, e é uma democracia já com 200 e tal anos, não é? E, portanto, nós aqui deveríamos entender muito bem o 25 de Abril, ou pelo menos tentar entender. E, portanto, vamos fazer essa divulgação, porque o nosso intuito é que celebremos Abril ao longo do ano. Porque não? Nos nossos festejos, se há um ramo de cravos, sejam eles vermelhos, e uma pequena explicação, em inglês até mesmo, quer dizer, aconteceu isso e porque aconteceu. Porque aqui, na nossa diáspora, como sabe, também temos um problema. Aliás, ainda o outro dia, numa das sessões, contei a situação de uma amiga minha, a doutora Lúcia Noia, que é uma mulher fenomenal nesta eu ouvi, pois, exato, eu ouvi, eu tenho... Ela fez um acto singelo de mudar o nome do programa e foi acusada, entre aspas, de comunista, não é? Exatamente, pois.
Portanto, nós temos temos que lutar também contra isso. Acha que os chamados valores de Abril, e muito obrigado por ter exemplificado, porque nem toda a gente vai ler, infelizmente, se bem que merece ser lido o programa do MFA, mas por ter, portanto, sido conciso no aspecto de liberdade, paz e justiça, não é? Que inclui, obviamente, a justiça social. Cada vez mais acha que Portugal pode aproveitar esta oportunidade dos 50 anos para haver mais semear abril, ou seja, quando eu digo mais semear abril, este tipo de projeto que chega às escolas, para além daqueles discursos oficiais, aquelas coisas que a gente sabe que vão acontecer e que têm importância, obviamente, também. Mas eu nos Açores, muitas vezes, quando vou mais aos Açores, como sabe, do que vou a Portugal continental, e nós, aliás, o diretor regional das comunidades disse na sessão de abertura, nós ganhámos muito com o 25 de Sim, abril, o processo autonómico não existiria sem o 25 está de abril. lá, que está lá também no programa do governo. Exatamente, e portanto, mas sabes, Sr. Comandante, muitas, eu não vejo nas pessoas novas, e quando eu refiro pessoas novas, não refiro a jovens com 14 ou 15 anos, refiro-me mesmo a pessoas com 25 e 30 anos, não vejo, portanto, qualquer, portanto, relacionamento e até mesmo sentido histórico sobre o 25 de Abril. É quase como, bem, eu já nasci em democracia, isto é um dado adquirido, mas não é. Portanto, vê que este projeto pode ter pernas para andar em vários aspectos da nossa sociedade? Eu gostava de dizer que sim, mas eu não sou, eu realmente, enfim, também já não tenho idade para acreditar em grandes utopias, não é? E, portanto, o que nós fazemos, não é? E irei fazer, e não sou só eu, são quem trabalha, e são vários camaradas que trabalham, que fazem, que colaboram neste processo. Temos a ideia que estamos contra a corrente. A corrente não é essa. A corrente é exatamente as memórias, os egos que são exaltados para num determinado porque faziam isto ou porque fizeram aquilo, e os valores, o que está realmente os valores, e o legado que esses valores deixaram, não é? É pouco ressaltado. Aliás, um bom exemplo é exatamente ainda há bocado, enfim, na palestra anterior, as queixas da palestra anterior e esse exemplo do que é que são os portugueses para o Presidente da República. Quer dizer, isso mostra bem que as pessoas não estão a olhar para estes jovens, e atenção, nós já não estamos a falar só para jovens portugueses, estamos a falar para jovens que vêm de fora, com cultura diferentes, ou nós os imbuímos destes valores, ou então temos uma repetição do que acontece em muitas cidades do Brasil, por exemplo. Que a cultura que eles trazem não é esta cultura, não é a cultura da paz, não é a cultura da liberdade, não é a cultura. Enfim, basta ver que eles tiveram um presidente que tiveram ainda há relativamente pouco tempo, não é? E, portanto, eu não tenho nada contra, obviamente, e gosto muito da cultura brasileira, mas do ponto de vista da cidadania deixam muito a desejar os conceitos que eles trazem, não é? E, portanto, ou nós conseguimos transmitir a eles, e hoje em dia realmente os filhos de... Bom, hoje em dia fala-se português com sotaque brasileiro em qualquer sítio aqui em Portugal, e certamente nos Açores acontece a mesma coisa, aqui no continente é normal, não é? Quer dizer, e não é só isso, ainda por cima muitos deles estão exatamente a trabalhar têm trabalho, emprego precário, não têm condições, eles não têm a capacidade de lutar como a Idalina Azevedo, Pois. nem sabem lutar como a Idalina Azevedo. E, portanto, é essa necessidade também desses miúdos, filhos desses imigrantes,
perceberem que há outra realidade, há outro mundo, e a sociedade pode ser construída de outra maneira, de uma maneira muito mais justa, de uma maneira com mais pacífica, não temos que andar a ter medo uns dos outros, não temos que andar a ter... E esses conceitos são importantes. E eu acho que o 25 de Abril tem na sua gênese muitos dessas lições e desses valores, só que depois não é aproveitado, e então estamos aqui a recordar os vários momentos, e depois o que acontece é que a memória das pessoas também vai evoluindo, e portanto já não há muito rigor na história que se faz, não é? Ou narrativa que se faz. E pronto, e estamos nisto, mas enfim, há quem esteja a lutar por isso, não é? E enfim, eu não sou, de maneira nenhuma, eu acho que tenho companheiros nessa tentativa, não é? Agora, terá sucesso? Olha, não sei, eu vou fazer o que posso. Em relação àqueles miúdos com quem eu vou conversando, e miúdos e os jovens com quem vou conversando, porque eu também já só vale a pena conversar com jovens e com crianças, quer dizer, com os adultos já não tenho nada, nem eles querem aprender, nem eu lhes vou ensinar nada. E, portanto, com os miúdos, enfim, até agora tem corrido bem, felizmente. Fales na parte final, fales um pouco de algo que é desconhecido muitas vezes nas nossas comunidades, e como estamos, portanto, num congresso para a comunidade, para a nossa diáspora, fales um pouco da Associação 25 de Abril, como é que foi formada e o trabalho. Obviamente o trabalho, como este, não é de semear Abril, não é? A Associação 25 de Abril foi formada quando acabou o Conselho da Revolução, em 1982, portanto, quando os militares deixaram de ter um papel institucional, não é? Os militares do 25 de Abril deixaram de ter um papel institucional, e a ideia é exatamente não tem qualquer intervenção política, não tem qualquer intuito de intervir, enfim, as instituições funcionam, da democracia funcionam como, enfim, os cidadãos entendem que deve funcionar, e portanto a Associação 25 de Abril está basicamente virada para estes aspectos. Na sua pureza, é divulgar isto. Que isto depois, às vezes nem sempre, os meios também não são muitos, não é, nós somos muitos, mas quer dizer, depois já estamos também, atenção, nós também, a geração de 25 de Abril está toda, enfim, muitos já partiram, e as outras também já está eu sou dos jovens, não é? Eu para estas guerras ainda sou dos jovens, aliás, eu não tenho a tua energia e tal, mas enfim, mas eu tenho já 73 anos, portanto já não há assim muita margem para a gente fazer, mas portanto, mas vai-se fazendo. A associação tem um boletim, que é o referencial enfim, é um órgão que pode ser acedido na internet e descarregado por toda a gente, é público, portanto não é preciso pagar, onde as pessoas exprimem todas as suas opiniões, etc. É evidente que este último número já é muito dedicado, e estes números agora a seguir vai ser muito dedicado lá às comemorações do 25 de Abril. Portanto, este último número e o suplemento tem uma série de testemunhos, quem estiver interessado vale a pena, porque, enfim, estão lá, é escrito pelas pessoas que viveram todo aquele processo. Estão lá os testemunhos de todas as principais personagens vivas do 25 de Abril. E pronto, é esta atividade que se vai fazendo já com alguma falta de recursos, no sentido de recursos mais humanos, não tanto financeiros, é mais uma questão... Por exemplo, agora eu, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a Associação 25 de Abril, e não sou só eu, é um debate que tem havido entre nós, é que a Associação 25 de Abril devia ser a base de dados rigorosa do 25 de Abril.
de todo o processo conspirativo, das operações, das intervenções, etc. Porque há muita coisa aí, há muita história, e infelizmente até agora a Associação 25 de Abril, embora estejam lá aquilo não está fácil de consultar, e não está lá tudo, e não está fácil de consultar, e portanto era preciso que, por exemplo, que fizesse ali um esforço. Mas é tal história, é preciso dominar as novas tecnologias, e aí não é fácil, mas, por exemplo, era um dos projetos que eu acho que se devia fazer, para além destes que vamos fazendo no relacionamento com a sociedade, era preciso também, por exemplo, era a Associação Vizinhos de Abril ser o padrão, quando se dissesse o que é que se passou no momento tal, no sítio tal, passou-se isto, e o que estivesse ali fosse rigoroso, validado, etc. Isso é importante, esse trabalho seja feito. Enfim, e há outros aspectos. Claro que nós normalmente acabamos todos de uma maneira ou de outra, ou a título pessoal, etc., colaborar também com muita gente que faz histórias, historiadores. Ainda ontem, por exemplo, tive uma longa conversa com a professora Luísa Tiago de Oliveira, que é uma historiadora, e estivemos a conversar sobre o movimento da Marinha, naqueles anos entre 70 e 74, portanto, os anos que precederam o 25 de Abril, e ela vai agora publicar um livro onde todo esse processo ela faz, e portanto vamos dando esses apoios. Também fazemos isso, quer dizer, que é a título ou pessoal ou da própria associação, vamos ajudando a quem estuda, aos estudiosos, a quem está a trabalhar sobre o assunto, não é? Sr. Comandante, muito obrigado por mais este espaço maravilhoso, por mais estas informações, por mais este viver e reviver e semear, sobretudo, o Abril. Contamos sempre com a sua colaboração, agradecemos muito, eu sei que portanto, é solicitado, como acabou de dizer, há pouco com a historiadora, mas nós agradecemos imenso porque são testemunhos importantes, e são testemunhos importantes para a nossa comunidade, que precisa de facto saber ainda mais sobre Abril. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, mas deixe-me só uns segundos para dar um voto de louvor. Eu queria louvar desde logo ao professor Dinis Borges pelo trabalho que faz, que eu realmente admiro muito o seu trabalho e tenho seguido com muito cuidado, e também às instituições, não é? À Luso-American Education Foundation e ao Portuguese Beyond Borders Institute, que realmente têm feito um trabalho magnífico, e especialmente o PPI tem feito um trabalho magnífico de divulgação da cultura portuguesa nos Estados Unidos. Muito obrigado também, e do 25 de Abril, não é? E do 25 de Abril. Muito obrigado por isso. Depois vai conversar em particular, porque deu-me uma ideia que eu não sei se a poderei concretizar, sobre esses textos que estão em português desses testemunhos. Mas depois conversamos em privado. Muito bem, estou pronto, estou sempre disponível. Muito obrigado, um grande abraço, Dinis. Todos que estão a seguir, nós vamos ligar, e dentro de aproximadamente 2 minutos vamos ligar. Thank you all, and we will be back in about 3 minutes with our next panel. Thank you, and please join us.